Bom, chegamos à Copa do Mundo de 2006, e a Copa do Mundo de 2006 foi a primeira Copa onde eu colecionei o álbum de figurinha. Felizmente, ele não sobreviveu ao tempo, porque eu tive a brilhante ideia de juntar o álbum com um amigo pra gente completar o álbum. A gente nem completou o álbum e esse amigo ficou com o nosso álbum, mas sobreviveram os guias da Copa. Eu ganhei vários guias na época, guias de jornal, guia de revista. Sobraram alguns e eu adorava essas revistas porque trazia bastante informação, crônica esportiva. Eu gostava especialmente dessa da Placar. A Placar lançava todo ano guia do Campeonato Brasileiro. Eventualmente, acho que em 2007 eles começaram a lançar do Campeonato Europeu. E nas Copas do Mundo também eles lançavam esses guias. E era muito legal. Vinha foto dos jogadores, vinha informação de carreira, vinha especulações sobre o desempenho, como é que seria o desempenho na Copa. Eu usava muito esses guias para atualizar os jogos de futebol, né? Os Wing Eleven da vida, os FIFA, que na época desatualizou, não tinha o que fazer. Então esses guias serviam para isso também, eu utilizava para isso. E enfim, eu acho o material bem legal. Infelizmente isso se perde hoje em dia, que não tem mais revista, não tem mais banca de jornal. Apesar que essas informações hoje estão na internet, mas vai só um papo meio clichê. Mas às vezes o excesso de informação, às vezes faz a gente não valorizar muito aquela informação. Eu dou um exemplo, eu gostava muito de um jogador que jogava no Milan, que era o Shevchenko. Ele era um jogador ucraniano. Bom, o Milan é um time italiano e o campeonato italiano passava na Band, salvo engano, nos sábados à tarde e o domingo de manhã, talvez. E às vezes, sei lá, não passava um jogo do Milan, ou se você perdia o jogo, não tinha o que fazer, não tinha como voltar. Então, durante muito tempo eu nunca tinha visto o Shevchenko jogando. E nunca nem tinha visto o Shevchenko. Eu lembro quando eu tirei a figurinha do Shevchenko no álbum da Copa, e pra mim foi uma grande alegria também ver esses jogadores nas revistas também. Era algo muito marcante. Também tinha essas edições que saíam, acho que semanalmente, que repercutiam os jogos que estavam rolando ainda da Copa, que está repercutindo o Brasil e Ucrânia 3-0, mas também tem outros jogos. E comentários sobre os jogos, estatísticas, etc. Essa edição aqui da Placar é bem famosa, repercutindo o quadrado mágico. E também tem outras matérias interessantes, não é exatamente essa, mas... Bom, eu sempre gostei de camisa de time, mas isso aqui também faz parte da acessibilidade da época, enfim, eram outros tempos. Mas essa revista aqui também tem uma matéria interessante sobre o Messi. Muito possivelmente o Messi vai se aposentar esse ano. Essa vai ser a última Copa do Messi, quer dizer, ele não vai se aposentar esse ano, mas essa vai ser a última Copa do Messi. E aqui tem essa matéria repercutindo a estreia do Messi em Copas. E sobrou também esse pôster, felizmente sobrou esse pôster, né, da campeã mundial, Itália. Salvo engano, esses pôsteres saíram nas edições de fim de ano, que eram os campeões, né, do ano. Então a gente também tem aqui o campeão roraimense de 2006, o Baré. Temos também o campeão acriano. E para finalizar, o tricampeão piauiense, Parnaíba. Enfim, esses são um pouco dos materiais que eu encontrei da época que eu guardei. Bom, e esse vídeo faz parte de uma série, que é, né, brevíssima história do cinema através das Copas, se você caiu de paraquedas, e eu estou utilizando desde o início o almanaque do futebol do Sport TV. E esse vídeo também está marcando a despedida do almanaque, porque o almanaque vai só até 2006. Então no próximo vídeo já não vou mais usar o almanaque. Então eu vou dar uma última folheada para a gente se despedir do almanaque do Sport TV. É isso então, né? A série está chegando ao fim. Falta 2010, 2014, 2018, 2022. Falta 3 episódios ainda. E é isso, agora bora falar propriamente sobre futebol e sobre cinema. Mas antes eu queria saber de você que está assistindo esse vídeo, qual foi a Copa do Mundo que mais lhe marcou? Qual é a sua Copa do Mundo favorita? 2006 talvez seja a minha Copa do Mundo favorita. Eu tinha 11 anos de idade. Eu acho que é geralmente nessa época onde a gente se importa mais com o futebol, onde a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Enfim, eu tô curioso para saber. Comente aí qual é a sua Copa do Mundo favorita, qual é a Copa do Mundo que você guarda revistas ou memorabilhas, etc. É isso então, agora dados os avisos, vamos à série propriamente.
Numa Copa do Mundo sem tantas surpresas e de baixa média de gols, quem brilhou foi a Itália. Apenas a Ucrânia apareceu como intrusa entre os 8 primeiros. A consagração de Cannavaro, futuramente eleito o melhor do mundo, também não diminui a qualidade de uma competição definida só nas penalidades, ou na cabeçada de Zidane e Materazzi, na final que lhe rendeu expulsão e o fim do ciclo na seleção francesa de forma vexatória. No fim das contas, a Itália pôde se firmar como ameaça direta ao Brasil, embora outras seleções tenham se destacado positivamente, com Portugal de Cristiano Ronaldo, que fez a melhor campanha desde 66, e os anfitriões, a Alemanha, que ficou em terceiro lugar. A decepção fica com o Brasil, com jogadores descompromissados e acima do peso e um excesso de badalação, em especial o quadrado mágico formado por Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. A Copa do Mundo aconteceu na Alemanha de 9 de junho a 9 de julho. 64 jogos, 147 gols, uma média de 2,3 gols, média de público de 52.491 pessoas. Bom, nessa altura da série acho que já não tem mais tantos fatos relevantes e históricos assim para contextualizar. Talvez comentar um pouco sobre a internet e o compartilhamento de arquivos, a pirataria, como isso influenciou na distribuição dos filmes ou até na relação com bilheteria, o público. Daqui a pouco vai ter os serviços de streaming, mas acho que em relação ao cinema em si, acho que não tem um fato muito relevante sobre isso. Então a partir de agora o que eu vou fazer vai ser mais comentar sobre filmes importantes que saíram no período. Começando pela Alemanha, o filme lançado em 2006, A Vida dos Outros, dirigido por Florian Henkel von Donnersmarck. Esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, também foi indicado ao Globo de Ouro. Acho que é um filme importante alemão desse período, que inclusive dá um certo segmento à última vez que a Alemanha apareceu no episódio, foi em 90, salvo engano. E essa tendência que existia nos filmes pós-muro, de realmente tratar dessas ansiedades do muro, essa ansiedade pós-muro ou situações relacionadas com o Muro de Berlim. Esse é o filme que eu diria que segue essa tendência. Mas sobre a sinopse, o filme narra a história de um agente da Stasi, que é a polícia política da Alemanha Oriental, chamado Gerd Wissler, que se envolve num serviço de escutas clandestinas do apartamento de um casal da cena cultural de Berlim Oriental, o escritor Georg Dreimann e a atriz Christa Maria Zieland. Mais tarde, ele se vê envolvido na vida do casal e tem um papel decisivo em seus destinos. Eu já comentei aqui sobre essa premiação de filme estrangeiro do Oscar e como esses filmes acabam optando por um tipo de linguagem que responde a sensibilidades e demandas do cinema americano. E eu diria que, em certa medida, é o caso desse filme. Apesar que se cria uma dinâmica bastante interessante entre o envolvimento do agente com o casal e como vai desenvolvendo a sensibilidade dele, como ele vai, em alguma medida, imitando até as coisas que o casal tá fazendo, tentando replicar, mimetizar de alguma forma. No primeiro momento a dinâmica vai para esse lado de desenvolvimento do personagem. Me remeteu até um pouco o Silêncio do Mar, de 49, do Jean-Pierre Melville, que tem uma temática semelhante de certa forma, mas em outros momentos até me remeteu um pouco ao Janela Indiscreta, nesse sentido de ter um personagem voyeur, só que aqui vai um pouco além, porque ele começa a interferir na trama do casal, vira até um aspecto meio metalinguístico, como ele começa a participar e mudar um pouco da história. Tem uma sequência interessante, tem uma sobreposição do texto que ele está escrevendo, né, do que ele está ouvindo, e das sequências que estão acontecendo na casa. Então acho que o foco nesse personagem em si é bastante interessante, e na maneira que também representa um pouco dos métodos da polícia especial e de novo como cria essa dinâmica com o casal, mas no fim das contas segue bastante a cartilha desse drama político e uma pitada de suspense que agrada as sensibilidades americanas e agrada as sensibilidades do Oscar. Então não tem grandes inovações formais, e apesar do aspecto trágico que o filme assume, ainda vai ter um final num tom mais otimista, vai ter um final mais redondinho que justamente faz parte talvez dessa cartilha toda. Então esse é A Vida dos Outros, dirigido por Florian Henkel von Donnersmarck. E para representar a campeã eu trouxe aqui o Il Caimano, de 2006 também, dirigido por Nanni Moretti. Lá na Itália teve uma renovação dos diretores, então era uma geração de bons diretores nessa época. Tem o Nanni Moretti, tem o Paulo Sorrentino, Matteo Garrone. Então era um período de estabilidade no cinema italiano. Com essa nova geração de diretores, tinha uma nova geração de atores também. Mas então o Il Caimano, o Crocodilo, conta a história de um produtor de cinema
em decadência, conhecido nos anos 70 por produzir filmes populares de baixo orçamento. Sua carreira está praticamente encerrada, endividado, enfrentando um divórcio e incapaz de encontrar investidores para novos projetos. Bruno representa um setor do cinema italiano que perdeu espaço diante das transformações econômicas e culturais do país. Sua vida muda quando recebe um roteiro de uma jovem diretora, Will Caimano. O filme narra a ascensão política e empresarial de um poderoso magnata da mídia, uma representação transparente de Silvio Berlusconi, e pretende denunciar os mecanismos de corrupção e manipulação. À medida que Bruno tenta tirar o projeto do papel, encontra resistência de financiadores, atores e produtores, todos receosos das consequências políticas de participar de uma obra tão crítica. Paralelamente, sua própria vida pessoal se desintegra, criando um espelho entre o fracasso íntimo do protagonista e a sensação de esgotamento das instituições italianas. Bom, falando assim, parece até que o filme é um drama. De fato tem um aspecto dramático, especialmente nessa questão do divórcio do personagem, mas eu acho que o filme parte mais para um lado de uma comédia, uma sátira, o que é uma proposta bastante comum no cinema italiano, as comédias à italiana, que justamente também abordam aspectos políticos. Então, de certa forma, esse é um filme que reflete muito sobre o cinema italiano em si, a partir do momento que ele é um filme sobre fazer filmes, mas ele tem uma dinâmica interessante de misturar a vida do personagem com um aspecto de contação de história, com o aspecto do próprio roteiro do filme que eles querem realizar, que tem a ver com a vida do Berlusconi. Então tem sequências que o próprio Berlusconi aparece, e como isso vai se sobrepondo e criando sentido a partir dos dramas que ele está passando, a partir do próprio processo de ascensão do Berlusconi, a partir do próprio processo de ascensão do personagem que eles estão querendo retratar. Então, ao refletir um pouco sobre alguns aspectos do cinema italiano, referentes à produção, referentes ao momento histórico, o filme acaba transitando por algumas dessas tendências do cinema italiano. Então tem um pouco do drama, tem um pouco da comédia, e tem um pouco desse aspecto do cinema político, que também era uma tendência importante no cinema italiano. O filme abre com uma sequência que remete a um exploitation, o personagem é um produtor de filmes populares. Então ele mistura esse aspecto de realismo e representação, de fantasia e realidade, ao mesmo tempo que reflete um pouco sobre tendências do cinema italiano e, por consequência, um pouco da história do cinema italiano. E essa é a última vez que iremos falar da Itália aqui nessa série. A série já tá caminhando por fim, mas a própria Itália também não vai fazer muita coisa além desse tetracampeonato. E essa foi a Copa de 2006. Esse foi o ano de 2006. Obrigado pela atenção para você que assistiu até aqui. Verifique se você não é inscrito no canal. Deixe um comentário e um like. É isso. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado pela atenção. E até o próximo episódio, 2010, África do Sul e Espanha. Tchau, tchau.